volta e nesse bloco eu vou conversar com o Dr. Ricardo Scrosci, médico ortopedista especializado em quadril. Vai ser uma conversa bem interessante porque tenho certeza que quem nunca teve uma dor no quadril ou conhece alguém que teve uma bursite, que precisou parar de fazer alguma coisa, ficou limitado em função de alguma situação no quadril. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo ao Saúde em Dia. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. Ricardo, eu vou começar te perguntando o básico mesmo, porque apesar de, é como eu falo, o programa Saúde em Dia, ele tem a função de trazer a informação mesmo para o pessoal de casa, apesar de ser uma médica entrevistando outro médico, a ideia é que seja o mais acessível possível, que as pessoas consigam realmente, de fato, aquelas dúvidas de consultório, aquela coisa bem do dia a dia mesmo, a gente conseguir trazer mais informação e mais conhecimento para o pessoal que está em casa. Então, eu vou começar perguntando para você, pedindo para que você explique qual o tamanho do nosso quadril, sei que é muito variado, mas gostaria de começar com uma coisa bem básica mesmo, e a função. Legal, legal. Essa pergunta realmente é importante, porque muitas pessoas, quando pensam no quadril mais próximo da coluna, alguns pensam do lado, alguns pensam mais na frente, então isso gera alguma confusão mesmo. Então, a verdade é que o quadril, se a gente estiver falando anatomicamente, ele é basicamente a junção do fêmur no nosso osso da bacia. Mas a gente trata e entende o quadril um pouco mais abrangente como sendo desde lá da junção da pelve lá na nossa coluna até a própria junta em si do quadril e até pelo menos ali a metade ou final da coxa próximo do joelho, porque muitos músculos se originam lá em cima e vão até lá embaixo. Então, o quadril como uma entidade dentro da ortopedia, ele vem desde da junção com a coluna até próximo do joelho. Então, bastante extenso, né? Bastante extenso. E a função principal dele, Ricardo, o que você conseguiria me dizer assim? A gente sabe que tem toda uma questão de estabilização, mas você é o especialista aqui, você é o entrevistado, então, por gentileza, nos esclareça um pouco mais sobre a função. Legal. O quadril, ele é uma articulação de suma importância, porque ele conecta os nossos membros inferiores ao nosso esqueleto axial, né? Então, o quadril... A função do quadril estar boa, estar saudável, vai proporcionar que tanto a nossa coluna lombar, como os nossos joelhos e as demais articulações do membro inferior consigam fazer a sua função adequadamente. Então, é uma grande articulação. Quando a gente pensa em movimento, ela só perde em movimento para o nosso ombro, né? Então tem a segunda maior amplitude de movimento do corpo humano e tem essa importante missão de conectar o nosso sistema locomotor, as pernas, ao tronco. Perfeito. Ricardo, e assim, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado aqui. No consultório, na endocrinologia, alguns pacientes, quando vêm para o consultório, tem aquela situação assim, eu tenho um quadril mais largo, eu tenho um quadril mais estreito. Existem tipos de quadris? Existem sim. A gente diz que o quadril ele tem um ângulo, né, entre a extensão do osso do fêmur e o seu encaixe lá na bacia. Então, existem alguns ângulos que a gente considera normal, aí bem tecnicamente chato, né, entre os 120 e os 140 graus. Mas existem sim pessoas que têm o quadril mais largo, ou seja, tem um ângulo mais acentuado, que a gente chama de quadril varo ou coxa vara, e pessoas que têm o quadril mais estreito, né, com esse ângulo mais aberto. Além disso, existem diferenças anatômicas importantes, principalmente quando a gente divide o quadril feminino e o masculino. As mulheres costumam ter a pelve mais larga, né, e os homens mais estreita. Isso gera uma série de repercussões para a parte muscular e a saúde dos quadris em cada sexo também. Perfeito. Eu vou te perguntar, bem de curiosa, tá? Quando a gente fala, então, nos tipos de quadris, existem, assim, algumas raças ou alguma questão genética que propicia, assim, todo mundo na minha família tem um tipo de quadril, então, como você falou, assim, com uma abertura maior ou um quadril mais estreito. Isso está ligado à genética, isso está ligado à raça, faz sentido, não faz? Como que isso acontece na prática? Legal. Tem alguma relação, sim. A gente fala principalmente com os indivíduos de descendência asiática, costumam ter a pelve ainda mais larga, né? E a largura da pelve influencia o funcionamento muscular e também proporciona, assim, facilidade para o aparecimento de algumas doenças. Então, a gente diz assim, quanto mais largo é o quadril, quanto mais larga é a bacia propriamente dito, mais força a musculatura do quadril vai ter que fazer
para sustentar o peso do corpo na marcha, né, no caminhar. Então, pessoas que têm o quadril mais largo têm maior propensão a desenvolver tendinites e até bursites do quadril. Tá? Então, acaba sendo até o contrário do que se imagina, né? Quando a gente pensa assim, em questão de anatomia, né? A ideia inicial não vai contra isso que é realmente a função anatômica. Isso aí. E também uma dúvida assim, bem comum de consultório, tá? As mulheres que às vezes tiveram parto normal, falam que assim, às vezes tem toda a questão da abertura da pelve, né? Não no momento do parto, enfim. Algumas falam, depois nunca mais meu quadril voltou. Ou é mais difícil, ou é mais fácil. Isso é mito, é verdade? A questão de tamanho de quadril, de voltar depois do parto. Fala um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que muita gente em casa deve estar pensando nisso também. Joia. Então, assim, realmente, para a formação do canal do parto, a pelve da mulher tem que realmente se abrir para permitir que um bebezão passe lá, né? Às vezes 3, 4, 5 quilos, né? Exato. Então, sim, tem todo um mecanismo hormonal que vai promover o relaxamento dos ligamentos e permitir que a pelve de fato se abra um pouco. O que acontece às vezes é que o retorno da pelve ao seu diâmetro normal, ao seu volume normal, pode demorar algumas semanas. Não é raro, isso já aconteceu algumas vezes, de nos chamarem no hospital para falar, olha, tenho aqui uma paciente que deu à luz ontem, anteontem, e a pelve parece que não está voltando ao normal. E quando a gente vai examinar, realmente ainda está um pouco aberta. Isso não assusta muito, porque diferente de uma abertura da pelve traumática, né, que é um caso realmente muito grave, potencialmente até de risco de vida, isso é programado, isso a natureza cuida. Então, ela vai sim retroceder aos poucos, e normalmente em poucas semanas, até o desconforto ali anterior, ele já passa. Tá? E sentir dor, Ricardo, é sempre sinal de alguma doença quando se trata de quadril? Olha, a dor ela é sempre um sinal de alerta, né? Ela mostra pra gente que alguma coisa não está legal. Mas assim, você sentiu um desconforto após um dia em que você caminhou mais, em que você precisou fazer mais atividade, se agachou muito, ergueu peso, claro, é uma lesão, mas é uma lesão natural, né? E o corpo consegue resolver isso muito bem. Agora, uma dor que está insistindo, está reincidindo, olha, semana passada já me doeu assim, 2 meses atrás já tive uma dor parecida, durou um dia, agora está durando 2, 3 dias. Isso pode ser um sinal de alerta para a gente ter que investigar um pouco mais. Então, eu diria assim, a dor está aumentando, está persistindo ou está reincidindo muito, é melhor ter certeza e pecar por excesso. É melhor avaliar e descobrir que não é nada do que, eventualmente, passar meses, né, piorando uma situação que já poderia ter sido resolvida. Perfeito. Acho que todo mundo em casa já escutou isso também, tô vendo que tá para chuva, meu quadril dói, meu osso dói. Sempre tem assim alguém em casa, algum parente, algum, né, que fala que depois que quando eu vejo que o tempo tá para mudar porque minhas juntas começam a doer, meus ossos começam a doer. Faz sentido a questão da mudança climática e dor? Faz sentido sim. Tem algumas teorias que explicam isso aí, tanto para as juntas como para pessoas que já tenham passado por alguma cirurgia né? E tem um material interno, né, uma placa, parafuso, uma prótese. Assim, a teoria que talvez melhor explique, né, é que realmente na mudança de tempo, principalmente para o frio, você tem maior contração muscular basal para gerar calor, né? E ao você manter essa contração basal um pouco mais ativa, naquelas articulações que já tem algum problema, a dor pode aumentar, né? Já com relação a, por exemplo, materiais, principalmente aqueles que são um pouco mais superficiais, ali, como placas e parafusos, o metal realmente conduz eletricidade e conduz temperatura de uma forma mais rápida que o corpo humano. Então, essas pequenas variaçõezinhas podem ser sentidas nos materiais também. Então não é mito. Não é mito, não é mito. Sei que vai chover porque ela tem uma placa, pode acreditar. Olha, aí a gente vai ter que ver se ela tem a bola de cristal, mas que ela está sentindo, ela está Quase sentindo. um galinho do tempo, né? Justo. Muito bem. Ricardo, quando se trata de quadril, quais são as patologias, as doenças mais comuns? Legal. Então, assim, o quadril, a gente basicamente entende ele de 2 formas. O que está acontecendo dentro da junta mesmo do quadril e daquilo que está acontecendo no entorno. Então, assim, se a gente falar do que é mais comum são as coisas do entorno do quadril, né? Então, tendinites, bursites são extremamente comuns, né? Mas se nós pensarmos dentro da articulação, o mais comum são os casos de degeneração, de artrose, desgaste da cartilagem, impacto, e isso também, claro, varia um pouquinho conforme a faixa etária, né?
Então, a gente não vai suspeitar tanto de uma dor articular ser artrose num paciente tão jovem, embora até possa. Mas a gente começa a pensar, né, na consulta, no exame físico, justamente assim: será que está doendo dentro dessa articulação? Será que está doendo em volta dela? Então, fora da articulação, sem dúvida, a parte muscular é o mais comum. E dentro da articulação, estatisticamente falando, a artrose, o desgaste é o mais frequente. É o que mais aparece. E quando a gente está falando em crianças e adultos, essa diferença de patologia de quadril, tem alguma coisa assim mais predominante na criança? Tem alguma coisa assim que os pais em casa devam ficar mais atentos? Sim, sim. Bom, se a gente for pensar na criança extremamente jovem, né, o que acende uma luzinha amarela para a gente ali são as possibilidades de alguma doença congênita, né? A displasia do desenvolvimento do quadril é a segunda doença congênita ortopédica mais comum, né? Se a gente está numa idade um pouquinho mais avançada, idade escolar, praticantes já de esporte, atividade física, principalmente próximo do estirão do crescimento ali, entre os 9 e 13 anos, dependendo um pouquinho das meninas e dos meninos, os traumas, os deslizamentos da cartilagem de crescimento podem ser mais frequentes, né? Agora, se a idade já é, obviamente, um pouquinho mais avançada, o esqueleto já é maduro, né? Aí a coisa começa a mudar um pouquinho, a gente já começa a suspeitar de coisas mais progressivas. Entendo. E hoje, assim, a gente sabe que tudo está muito avançado, a gente ouve muito falar em prótese de quadril, ouve falar em bastante coisa, assim, realmente bem... prótese já tem há bastante tempo, mas hoje, quais são os tratamentos, assim, mais avançados? O que tem de vanguarda mesmo em questão dos tratamentos para as patologias do quadril? Legal. Eu acho que no quesito fora da articulação, né, próximo do quadril, o que mais modificou foi o tratamento de como a gente aborda essas tendinites e essas bursites, né? Então, desde os mais comuns, que eram as infiltrações seguidas de fisioterapia, hoje nós temos algumas tecnologias novas, como a ultrassom de alta energia, terapia por onda de choque, aplicação de alguns tipos de laser, para ajudar a combater essas coisas cada vez mais no começo, evitando cronificar. Quando a gente fala dentro da articulação, o que tem de mais moderno e aonde a área do quadril está mais crescendo hoje é na cirurgia a céu fechado, né? A cirurgia por vídeo. Há pouco tempo atrás, vamos pensar assim, comparado às próteses que já são consideradas modernas desde o final dos anos 60, começo dos anos 70, a cirurgia por vídeo ela realmente desenvolveu a partir dos anos 90 fora do Brasil e cresceu muito no Brasil a partir dos anos 2000. Então, isso traz tratamentos preventivos, isso possibilita que algumas doenças abordadas no começo não cheguem a um grau tão elevado e também traz o tratamento para pessoas mais jovens, né? Então, antigamente o quadril era muito visto, muitas doenças eram vistas como, olha, isso aqui está lá, é crônico, não tem muito o que fazer, vamos tentar melhorar a musculatura e deixar a natureza seguir seu curso para a gente ver depois se vai partir para uma prótese, o que vai acontecer. Hoje, algumas dessas doenças, quando diagnosticadas e abordadas mais cedo, podem realmente serem tratadas e evitar de chegar nesse ponto tão mais grave, mais crítico. Grave. Perfeito. Ricardo, no próximo bloco a gente vai continuar conversando, eu vou seguir esse nosso papo aqui perguntando mais coisas sobre o quadril. Então você aí de casa, siga conosco que no próximo bloco estaremos continuando a nossa conversa aqui sobre quadril com o Dr. Ricardo.